O Chapéu do Mago, parte 7. Itinerário dos 4 discursos. A articulação dos discursos na vida concreta. Vimos que existem um discurso poético, um discurso retórico e um discurso dialético. 3 maneiras pelas quais o homem pode, por meio da palavra, exercer uma influência sobre a mente de outro homem, ou sobre a sua própria. Esses discursos passaram por uma sucessão ao longo dos tempos, de modo que cada um deles teve uma autoridade maior durante determinado período da história. O poético, dos poemas homéricos e dos antigos livros sagrados, como o Antigo Testamento, os Vedas e o Mahabharata, perdeu sua autoridade por volta do século VII a.C. e foi dando lugar ao retórico, o discurso dos sofistas, dos grandes oradores, dos lógrafos. Depois foi a vez do discurso dialético, inaugurado por Sócrates no século V a.C., mas que só se tornou dominante mais tarde, quando foi adotado como instrumento básico de unificação da doutrina cristã e de sua defesa contra as heresias. O ponto mais alto de seu prestígio foi o século VIII, com os escolásticos. Perceba como foi uma evolução natural. Não houve confronto entre o poeta, o sofista e o dialético, mas tão somente um desenvolvimento orgânico, óbvio e necessário. Se você está em um consultório atendendo alguém, precisa saber que existem vários tipos de discurso, com diferentes níveis de credibilidade. O psicólogo não deve se confundir ao atender um paciente no consultório ou ao conversar com alguém. Esta é a primeira grande distinção que deve ser feita. Em qual nível de discurso se encaixa aquilo que essa pessoa está falando? No poético, no retórico ou no dialético? Seu paciente, ou amigo, ou familiar, pode estar simplesmente se expressando poeticamente. Com isso, não quero dizer que ele compôs uns versinhos e os declamou para você, mas que o conhecimento que ele tem daquela coisa de que falou ainda está em um nível bruto, ainda não foi processado. Ele ainda não está comunicando aquela aletheia, verdade, de que falei, que seria como um antídoto para o rio do esquecimento. Não está nem mesmo expressando uma opinião gloriosa, mas apenas uma verdadezinha com V minúsculo, uma verdade do registro poético. Ele está contando uma historinha, um conto de fadas ou uma epopeia que ainda precisará ser processada para que dali se extraia um sumo. Cabe ao psicólogo mostrar ao paciente que chega com esse tipo de discurso que há um monte de outras coisas acontecendo com ele, das quais ele provavelmente nem está se dando conta, que dentre essas coisas há algumas mais salutares que vale a pena desenvolver retoricamente. Há, por outro lado, pacientes que já chegam ao consultório e apresentam uma explicação para tudo o que lhes está acontecendo. Como, porém, poderiam entender a razão pela qual as coisas estão acontecendo se não sabem nem narrar ou descrever o que está acontecendo? Um paciente que faz isso salta etapas importantes para a compreensão real de seus problemas. Há coisas que precisamos apenas descrever e narrar. Descrever é a função poética, explicar é a função analítica, da qual ainda não falei. Na poética, estabiliza-se a linguagem, na retórica, defende-se o que estabilizou, na dialética, aquilo é confrontado com uma argumentação diferente. Na analítica, analisa-se o argumento que venceu e, por fim, chega-se a uma explicação. Uma das funções do setting terapêutico é fazer a distinção entre discursos. Não há tratamento possível de um paciente quando você não sabe sequer em que clave ele está falando. Isto de que a pessoa está reclamando, será que ela já o processou? Já plantou a azeitona? Viu-a crescer?
Já colheu e dela extraiu o azeite com a qual irá untar-se para ir à guerra? Ou será que você tem diante de si um protótipo de agricultor que tem nas mãos uma azeitona e mal a registrou simbolicamente? Um psicólogo, um terapeuta ou qualquer pessoa que não tenha essa visão do mundo não saberá o que está fazendo com o outro e tomará um carocinho de azeitona por um vidro de azeite. Ou seja, escutará aquele primeiro discurso do paciente que, como uma semente de azeitona, ainda precisaria passar por uma série de etapas para chegar ao azeite da verdade. E logo prescreverá um tratamento ineficaz, despachando o sujeito para a guerra munido apenas de uma semente. O que o psicólogo deve fazer quando lhe chega um paciente com uma sementinha de azeitona? Simples, ajudá-lo a plantar a semente, a cultivar a oliveira, a colher as azeitonas, a extrair delas o azeite e só então mandá-lo para o campo de batalha, devidamente untado pelo azeite. Se não seguir esse itinerário, o terapeuta dará ao paciente uma arma ineficaz. O psicólogo que ignora a diferença entre esses discursos tem uma visão de mundo amputada, é um cego tentando guiar outras pessoas, que por vezes enxergam até melhor do que ele. Ele se reveste indignamente de uma função e desorienta mais do que orienta, pois ainda não vestiu o chapéu do mago, representado naquela primeira lâmina, que o protegeria dos raios da finitude e abriria sua visão para o infinito. E não há nada mais desastroso do que um mago sem chapéu. Discurso poético, discurso retórico e discurso dialético. Vejo uma semente de azeitona, planto-a, cultivo a oliveira, colho as azeitonas e extraio o azeite para que eu possa me untar dele e ir para a luta. Há também um quarto discurso, o discurso analítico, que não explorei melhor porque agora ele não é importante para nós. Em suma, estando diante da verdade, aletheia, pode-se falar sobre ela, e não mais apenas sobre as opiniões, doxai. Conhecendo a verdade, nós analisamos e falamos analiticamente sobre ela. Eis o discurso analítico. Introdução às 4 causas de Aristóteles. Aristóteles nos deixou ainda um outro instrumento da qual eu gostaria de tratar. Partindo do senso comum, ele buscou responder a 4 questões que podemos e costumamos fazer com relação às coisas e às mudanças que elas sofrem. Ele inicia esse questionamento em sua física e os desenvolve melhor na metafísica. As respostas a essas questões do senso comum são as famosas 4 causas. Se você quer dizer com propriedade que conhece uma coisa, Aristóteles diria que você precisa conhecer sua causa primeira, mas essa causa primeira pode ser dita de várias formas, mais precisamente de 4 maneiras. Para ilustrá-las, ele usa, dentre outros exemplos, a de uma escultura. Embora não estejamos estudando artes plásticas, mas psicologia, por ora adotarei o exemplo da escultura, pois é mais fácil entender como funciona as 4 causas em uma produção humana, como uma estátua, uma mesa ou um lápis, do que partir diretamente para a consideração da operação das 4 causas em um ser humano. O homem é uma criatura muito mais complexa. Mas quais são, afinal, essas causas de que fala Aristóteles? Para descobri-las, vamos fazer algumas perguntas fundamentais sobre uma escultura. De que é feita uma escultura? Qual o material empregado em sua confecção? Uma escultura pode ser de mármore, de bronze, de madeira, de resina. Pode também ser feita de mais de um material, madeira e resina e pó de mármore. Isso de algo é feito que passa por uma mudança e então resulta em uma coisa diferente. Aristóteles chama-o de causa material. Suponhamos que nossa escultura seja de bronze. O que a faz ser uma escultura e não uma outra coisa qualquer como um sino ou uma espada? Antes de o escultor começar a trabalhar o bronze,
ainda não havia uma escultura, certo? Havia apenas o bronze, a matéria-prima. O bronze foi então derretido e derramado em um molde para tomar finalmente a forma de uma estátua. Essa forma entra na explicação da produção da escultura como a causa formal. Mas a causa formal não é o mero formato, senão a essência mesma da escultura. É a esculturidade, aquilo que faz a escultura ser o que é. De maneira similar, se tratasse de uma cadeira, poderíamos chamar sua essência de cadeiridade. E quem é que faz a escultura? Ora, a escultura foi feita por alguém, um escultor, provavelmente. Segundo Aristóteles, esse escultor e a arte de fazer esculturas de bronze, da qual ele se valeu, são a causa eficiente. E esse alguém a fez para algo, tinha uma certa finalidade. Ao fazê-la, pode tê-la feito, por exemplo, em honra a um político notável de sua cidade, ou em homenagem a uma divindade, como Hermes ou Atena. Essa é sua causa final. Observe agora a seguinte organização desses 4 elementos em forma de cruz. Para algo, alguém fez, mármore, homem. Podemos ainda ligar as extremidades da cruz para entender essas quatro causas não como elementos separados, mas como a totalidade do que se pode falar sobre algo, sobre um ente. Por que fazer isso? Porque essas 4 causas são indispensáveis. Todas elas têm de estar presentes para que a produção de algo aconteça. Para construir uma escultura de bronze, necessariamente há de haver 1. O bronze, que é a matéria-prima, causa material. 2. Alguém que pegue esse bronze e, aplicando a arte de produzir esculturas de bronze, transforme-o em escultura, causa eficiente. 3. Uma finalidade, como por exemplo, colocar a escultura em uma praça pública para homenagear alguém, causa final. E 4. A forma ou essência da escultura, a esculturidade, causa formal. Se fizermos isso, teremos novamente o símbolo do infinito, a Lensketa, é o chapéu do mago dando as caras mais uma vez. Vou repetir o raciocínio para que fique claro como as 4 causas estão interligadas, mas agora utilizarei uma casa como exemplo e você pode verificar se o exemplo bate com as respostas que você deu no último exercício. O construtor da casa, aquele que a fez, é uma das causas da própria casa. Por quê? Porque a casa saiu de seu pensamento e de suas mãos. Foi ele quem deu o pontapé inicial para que a transformação ocorresse. Não fosse por ele e pela técnica de construir casas por ele empregada, não haveria casa. Ele é a causa eficiente. Porém, ele não conseguiria construí-la a partir do nada. Teve de usar alguma matéria que já existia antes de existir a casa. Madeira, tijolos, concreto, vidro, aço, etc. Essa matéria também é causa da casa, é sua causa material. E bem, ela deveria ter um propósito ou finalidade ao construir a casa. Habitar ele mesmo a casa, vendê-la para um casal que acabou de se casar, tentar ganhar uma renda fixa alugando-a. A finalidade é também uma causa da casa, a causa final. Por fim, ao construir, o homem tinha uma forma ou essência em mente. Ele transformou aqueles materiais de tal modo que fez com que o produto final pudesse receber o nome de casa. Embora pareça algo um pouco estranho de dizer, a essência ou forma da casa, a casidade, é também causa da casa. É sua causa formal. Podemos então responder a pergunta: o que é a casa? Partindo de 4 ângulos diferentes, ou desmembrar essa pergunta em outras 4, essas 4 perguntas estão ligadas de tal modo que, se deixarmos uma delas de lado, perderemos de vista o que é a casa em sua totalidade. De modo análogo, se não tivermos
as quatro causas na cabeça interligadas e articuladas como no símbolo do infinito, não seremos capazes de entender o que é o homem. Em psicologia e no relacionamento entre pessoas, isso é fundamental. Ainda que a aplicação sistemática das quatro causas de Aristóteles em psicologia seja pouco usual, essas causas partem do senso comum. São simplesmente respostas a perguntas que todos nós deveríamos fazer antes de dizer que conhecemos alguma coisa, antes de dizer que conhecemos o homem. É por isso que, mesmo que você não as tenha aprendido na faculdade, deve estudá-las e aprender a aplicá-las à realidade. Você se lembra da lâmina do mago? Lembra-se do chapéu em forma de Leníscata e da visão do infinito de que esse chapéu é símbolo? Pois bem, sem essa visão, que passa também pela habilidade de detectar essas quatro causas que acabo de mencionar, você não conseguirá exercer a magia, não será capaz de entender o mundo, muito menos de orientar alguém, pois ela é um dos princípios do entendimento de todas as coisas.